Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre mitologia grega com esse livro aqui, o livro de ouro da mitologia do Thomas Bulfinch. Esse livro aqui é da editora HarperCollins e ele é relativamente novo, ele foi impresso em 2019, então nem faz tanto tempo assim. É uma edição muito bonita, ele é capa mole, mas não é. Ele é bem firme, diria. E as folhas, as letras são grandes, assim, não tem nenhum problema em relação à diagramação. É uma diagramação muito boa, aliás. Então, pessoal, o que acontece com esse livro? Eu sempre fui muito interessada em mitologia grega há muito tempo, só que eu conhecia histórias separadamente, tipo de um deus ou uma deusa e outro. Ah, Afrodite, aí um pouco de Atena, Ares, Hades, enfim. Mas eu não tinha, tipo, uma consciência real. Eu já tinha lido Ilíada e Odisseia, porém eu queria mais conhecer cada vez mais, entende? Aí eu pesquisei e encontrei esse livro aqui. Foi mesmo na Amazon, eu pesquisando, eu li os comentários e tinha achado ele interessante. Aí eu comprei e acabei de ler ele agorinha. Então vai aí alguma das minhas considerações. Primeiramente, sem dúvida, é um livro completo. Eu creio, né, assim, não sei se é totalmente completo, porque a mitologia grega, as histórias são imensas, né? Tem muita coisa que a gente ainda nem sabe. Então, a gente sabe, mas não é nem tão acessado, né? Então, assim, ele é muito completo. Vai ter, assim, histórias comuns, bem conhecidas, e vai ter também algumas mais específicas, de deuses ou de heróis mais específicos mesmo. Então, assim, é bem grande, é bem vasto o conteúdo do livro. Então, nesse ponto, eu acho interessante. Eu acho que, assim, um livro para quem conhece um pouco de mitologia, eu acho que se você não sabe nada e pegar esse livro de uma vez, começar a ler ele primeiramente, eu acho que pode ser um pouco complicado. Agora, se você já tem um pouco de noção, já viu algumas histórias, já leu alguma outra coisa, eu acho, assim, que daria muito certo ler esse livro aqui também. Então, a gente vai ter aí no livro histórias sobre Vênus, a história da Vênus, a traição dela com o Ares. A gente vai ter também uma história de Atena. Nós vamos ter também velocímetro de ouro, entre outras coisas que a gente pode declarar como essenciais e interessantes. Tem também Apolo e Daphne, e uma parte muito legal que foi a dos heróis gregos conhecidos, tipo Ulisses, Perseu, o Teseu também, enfim. Então, fala bastante sobre os heróis gregos também. Tem uma consideração que eu quero fazer do livro que eu particularmente não gosto, mas assim, tem gente que nem liga e tem outros que não sei, que até gostam. O que acontece? Esse livro ele vai definir os nomes dos deuses pelo romano. Porque quando a Grécia foi dominada pelos romanos, os romanos eles gostaram muito da cultura grega, da questão das histórias, das esculturas, da arte em geral. E eles fizeram assim uma adaptação. Então, exemplo, a Atena virou Minerva, o Zeus virou Júpiter. Então, assim, eles tiveram uma adaptação pro romano, não só do grego. Tipo, o Dionísio ficou Baco. Enfim, teve várias adaptações. E aqui no livro eles vão tratar pelo nome romano. Então, como eu disse, a Afrodite vai virar Vênus, entre outras coisas. Eu, Camille, não gosto muito. Porém, assim, não vai prejudicar a história. Eu só acho que, tipo, o nome original que deve ser levado em conta, porque, querendo ou não, foram os gregos que deram esse nome, que inventaram mesmo os heróis, inventaram mesmo as histórias. Então, eu acho que, tratando de um livro de mitologia, falando só sobre mitologia grega, eu acho que deveria ser algo que teria que ser levado em conta nesse aspecto. Mas como eu disse, nada que vai atrapalhar a leitura e nenhuma coisa. Tem até pessoas que preferem o nome romano, certo? No final do livro também, pessoal, vai ter algumas histórias da mitologia nórdica e mitologia oriental. Mitologia oriental era uma mitologia que eu não tinha tido quase nenhum acesso, tive a oportunidade agora de ler um pouco sobre. A mitologia nórdica eu já tinha visto algo, tem até um livro muito legal do Neil Gaiman, Mitologia Nórdica, eu já li ele, mas faz um tempo também.
Mas nesse mesmo livro, no final, bem no final, nas últimas páginas, ele vai dar aí uma pincelada sobre esses outros tipos de mitologia também. O livro, ele conta com imagens de obras de arte, de pinturas de alguns artistas conhecidos e que retratam, claro, a mitologia. Então, a gente tem esse tipo de imagem que retrata um deus ou uma cena. A gente tem aqui, ó, esse aqui é do Francisco Goya. Então, é muito interessante também porque já pode ter contato com a arte, que com certeza faz muita parte da cultura grega, e também com a demonstração de alguns deuses, como eles imaginariam que eles fossem. Agora, para terminar o vídeo, eu tenho uma dica para vocês. Eu escuto um podcast no Spotify que chama Noites Gregas. Tem no Spotify, eu acho que tem também da Apple. Se eu não me engano, eu não sei se tem no Deezer, enfim, no Spotify com certeza tem, porque eu ouço por lá. E esse podcast chama Noites Gregas e o professor, o apresentador é o professor Moreno. Ele vai contar mitos gregos, narrativas do mundo antigo, contar mesmo as histórias. E é muito interessante porque é uma maneira bem simples de você escutar a história e ele tem conhecimento gigante dessa cultura, então ele vai contar assim, todas as histórias, ele pega um episódio e dedica a um deus, tipo, esse episódio vai ser de Vênus, de Afrodite, caramba, eu tô com os nomes aqui, de Afrodite, então ele vai contar as principais histórias de Afrodite, aquele episódio é do Hades, então ele vai contar do Hades, aquele outro vai ser do Zeus, o primeiro é do Zeus, assim, o começo. Então ele vai estar aí, de Hera também, falar da Hera. Então ele vai contar cada episódio sobre um deus, e com isso a gente pode aprender muito e saber muito das narrativas gregas. Então, assim, é uma dica para quem gosta bastante desse tema, eu acho que vale muito a pena. Eu até diria assim, que seria interessante, vamos supor que você gosta muito, interessante escutar o podcast e depois ler o livro. Eu acho que seria uma combinação muito boa para estar sempre aí em volta de mitologia grega. Certo, pessoal? Eu volto em breve para mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deem um like aqui, por favor. Até mais!